Olá, me chamo Fábio, sou médico anestesista, integrante do grupo de anestesiologia de São Carlos SAISC e venho até vocês conversar um pouquinho sobre monitorização intraoperatória, ou seja, os equipamentos que utilizamos para manter todos os sinais e o controle orgânico do paciente durante essa situação de cirurgia. Então, existe uma monitorização basal, em que mais de 90% dos pacientes são submetidos, cirurgias de pequeno ou médio porte, sem necessidade de uma invasão um pouco maior. E esses monitores, eles dão para a gente informações referentes aos sinais orgânicos do paciente. Quais são eles? Então temos o cardioscópio, referente a ritmicidade cardíaca, ou seja, o que a gente consegue ver no monitor com o cardioscópio é a frequência cardíaca, ou se iniciado uma arritmia, ou a mesma até um eventual, uma probabilidade de infarto, a gente consegue acompanhar e identificar na leitura dessa cardioscopia que parece muito com o eletro, mas o eletro ele é uma foto, é estático, enquanto que a cardioscopia mostra em tempo integral o ritmo cardíaco durante a cirurgia. O outro equipamento utilizado, como complementação aos outros, são a pressão arterial não invasiva, que é aquele manguito que vem no braço e afere a pressão normalmente a cada 5 minutos, para a gente ter controle da pressão do paciente no intraoperatório. Oximetria de pulso também vem associado nessa monitorização básica e ela faz a leitura da saturação de oxigênio ou a quantidade de oxigênio em que o aparelho consegue ler na periferia de um dedo, e isso é condizente e bastante assertivo, para a gente aferir qual a saturação desse paciente diante de uma anestesia geral mesmo, numa sedação ou qualquer outra modalidade anestésica. Como complemento a essa monitorização básica, a gente tem também a capnografia, Nada mais é que um aparelho que faz a leitura do gás carbônico exalado pelo paciente durante uma anestesia geral, por exemplo, em que ele passa pelo circuito. Eu tenho uma leitura desse gás que é importante para a gente ter um parâmetro de como está a ventilação do paciente no intraoperatório. Além desse fator do CO2, podemos dosar outros fatores como gases inalados, Então a gente tem um analisador de gases também que normalmente está presente nas nossas cirurgias, principalmente nas anestesias gerais, que faz uma aferição, uma medição em tempo integral dos gases que passam pelo circuito, sejam ele gás carbônico, oxigênio ou gás anestésico inalatório. Existem outros dois dispositivos um pouco mais específicos que a gente consegue determinar, quantificar o relaxamento neuromuscular do paciente, principalmente em cirurgias de cavidade, como uma cirurgia abdominal, seja ela por vídeo aberto, que o paciente precisa estar muscularmente falando mais relaxado, e a gente consegue dosar isso com um aparelho colocado no pulso, que ele vai medir a contração e mostrar para a gente o quanto esse paciente está relaxado com os nossos relaxantes. Um outro aparelho que complementa também a monitorização é o BIS. O BIS nada mais é que um eletroencefalograma, de maneira mais simplificada, que nos dá, através de um software e um monitor, números de profundidade anestésica. E a gente pode controlar as doses a partir desses parâmetros, se necessário, o anestesista investir conforme a cirurgia. Existem outros aparelhos, outros tipos de monitorização, que são a monitorização invasiva, ou seja, a gente precisa invadir um pouco mais o paciente para ter monitorização mais instantânea e mais bem aferida, Quais são elas? A gente pode lançar mão da pressão arterial invasiva, ou seja, um catéter. Assim como a gente pega a veia no paciente, a gente pode pegar uma artéria, E esse sinal aí de pressão ele vai ser traduzido lá para a gente com uma pressão arterial instantânea, parecida com a do manguito, só que em vez de a cada 5 minutos eu ter essa aferição, eu tenho um tempo instantâneo, Pressão venosa central a gente pode utilizar em algumas cirurgias de maior porte ou de necessidade.
E quando que o anestesista ele vai lançar mão desses recursos mais invasivos? Ele vai individualizar. Então, mais aí de 90% das cirurgias, como mencionado, são cirurgias de pequeno, médio porte, que não há necessidade dessa invasão, porque são cirurgias de maior estabilidade. Ao passo que cirurgias de grande porte, com possibilidade de perda sanguínea mais aumentada ou instabilidade pressórica, que a gente chama de hemodinâmica, a gente tende a tomar esses cuidados e invadir o paciente com esse tipo de monitorização. Mas é reservado a esse tipo de situação com pacientes mais críticos ou cirurgias de maior porte, mais prolongadas, que dependem dessa monitorização para o sucesso de condutas do anestesista diante do procedimento cirúrgico.